Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa de Santa Clara, que nasceu em Assis, de uma família nobre, muito rica. Perdeu o pai muito prematuramente e a sua mãe, Ortolina, deu-lhe uma educação cristã bem sólida, mas desde muito pequena ela já manifestava um gosto pelas coisas espirituais, um desejo por Deus. Algumas pessoas não gostam que a gente fale essas coisas, de que um santo, desde a infância, foi tocado pela graça. Mas isso não é uma invenção, é um fato. A vida de Santa Clara foi assim. E quando ela era mais moça, tinham já arranjado o casamento entre ela e um homem bastante rico da região, mas ela se opôs, porque queria se consagrar a Deus, queria ser esposa de Cristo. Na época, São Francisco estava já convertido, trabalhando na igrejinha de São Damião, que recebe esse nome de Porciúncula, porque é uma igrejinha pequena, em torno da qual se construiu uma outra igreja. Então, nós temos como que uma igrejinha dentro de uma igreja grande, de uma basílica. A igreja de Nossa Senhora dos Anjos. E ela, desde muito moça, queria ouvir o que ensinava São Francisco, queria receber o mesmo carisma de uma vida totalmente dedicada a Deus, totalmente entregue a Deus. E de fato, ela se consagrou a Nosso Senhor, ali na igrejinha de São Damião. São Francisco mesmo cortou-lhe os cabelos, esse era o sinal de consagração de uma moça, e ela entrou na abadia beneditina que existia ali em Assis. A família se opôs violentamente. Mas toda essa oposição fez com que a vocação surgisse no coração da irmã de Santa Clara, chamada Catarina, a qual também foi aos pés de São Francisco e pediu-lhe para ser religiosa. São Francisco também cortou-lhe os cabelos. Ela entrou no mesmo mosteiro que a irmã. E, de fato, a família mais uma vez se opôs, mas dessa vez tentou tirar as duas do convento. Santa Clara se agarrou ao altar com uma força sobrenatural. Não conseguiram tirá-la de lá. E a sua irmã também resistiu bravamente a todos eles e ficou dentro do convento. De tal modo que São Francisco, um tempo depois, adquiriu o terreno que estava ao lado da igreja da Porciúncula e ali edificou uma casa que foi a primeira casa das irmãs Clarissas, ou seja, dessas que, seguindo o espírito franciscano, vivem uma vida contemplativa na mais profunda pobreza. De fato, a mãe de Santa Clara, quando estava para lhe dar à luz, teve umas terríveis dores, pensava que não ia conseguir dar à luz à filha, e uma voz
lhe disse: tu darás à luz uma menina que trará clareza ao mundo. E por isso ela recebeu esse nome, Clara. Portanto, a mãe tinha no coração já esta sobrenaturalidade da vocação da filha. De tal modo que aceitou que ali em Assis ela vivesse em santa pobreza e numa vida de profunda penitência. As penitências de Santa Clara, elas, mais que causar imitação, elas causam medo, elas assustam, de tão terríveis que eram. Os jejuns que ela fazia e os tempos que ela passava de joelhos nos degraus do altar, e a comida que ela comia, que era paupérrima, ninguém em sã consciência queria comer aquilo. Ela vivia numa completa dependência de Deus, a tal ponto que São Francisco a deixou como superiora daquela casa, e ela ficou e quis que a congregação vivesse na mais profunda mendicância. O Papa, na época, fez uma doação ao convento, ela sequer aceitou, porque queria viver na mais radical pobreza evangélica. Aconteceu que, aos poucos, a sua santidade começou a refulgir de tal modo, de fato, Santa Clara entrava em oração e era muitas vezes capturada em êxtase. Deus a roubava dos sentidos e ela ficava tão dura que qualquer instrumento de vidro que estivesse na mão dela quebrava. Ela ficava enrijecida, assim, totalmente tomada pela oração. Chegou um ponto em que todos se renderam. A mãe dela pediu admissão num convento e professou os votos religiosos nas mãos de Santa Clara. Todas as suas parentas também pediram para entrar no convento e fizeram o mesmo caminho que ela: pobreza, abnegação, oração, penitência e assim por diante. De tal modo que aquilo começou a se tornar um viveiro de vida espiritual de uma intensidade rara. Ora, tempos depois, os sarracenos tentaram invadir a cidade de Assis. Havia um acordo entre eles e o rei Frederico II. E então, esses muçulmanos entraram, e quando eles já estavam saltando os muros do convento de Santa Clara, ela e as outras irmãs se refugiaram na capela. Então, ela abriu o tabernáculo, pegou a custódia com o Santíssimo Sacramento, o ostensório, e rezou a Nosso Senhor. Disse: o Senhor permitirá que estes homens façam mal às tuas esposas? E Nosso Senhor disse: eu não permitirei que isso aconteça. O que aconteceu é que um terror se apoderou dos sarracenos, de tal modo que eles fugiram de Assis. E essa oração de Santa Clara salvou não apenas o convento das irmãs, mas toda a cidade de Assis daquela terrível ameaça que poderia vir com os maometanos entrando para destruir aquilo tudo. E, de fato, ela passou a sua vida inteira com doenças dolorosíssimas e morreu aos 60 anos de idade, aproximadamente, com uma união com Deus muito grande. Na hora da morte, ela viu inúmeras virgens
santas que vieram buscá-la para levá-la ao céu junto de Nosso Senhor. Ora, nós vemos aqui na vida de Santa Clara como é importante que já na primeira infância as crianças sejam educadas na religião, mas não apenas isso. Como é fundamental que haja um toque da graça na vida dessas crianças. E nós precisamos rezar para que isso aconteça. Nós vivemos num tempo de tanta cegueira espiritual, de tanta dureza de coração, que há milhares e milhares de jovens que são impermeáveis ao Evangelho. Criaram na sua alma, por causa de tantas perversões que existem no mundo, uma espécie de capa na qual a graça divina não consegue penetrar. É como alguém que sai à chuva totalmente plastificado. Nenhuma gota consegue entrar dentro da sua alma. Só Deus pode mudar essa situação. Nós podemos ensinar, nós podemos fazer o nosso papel de educadores, de pais, de avós, mas só Deus é que pode ligar o coração, a alma dessas crianças, desses jovens, para que capte as graças sobrenaturais e comece a entrar numa vida de fé. Perceba a atmosfera divina. Deus que se comunica conosco. Só Ele pode fazer isso. Nós temos que rezar muito, queridos irmãos, muito. Nós estamos em momentos de muita provação espiritual. São gerações e gerações de jovens que desde a infância são corrompidos pelo diabo e que se tornam totalmente insensíveis a Deus. Como é triste que se passem os anos e nós vejamos os nossos filhos, os nossos netos, os nossos parentes totalmente distantes de Deus. Vamos pedir ao Nosso Senhor que toque com a sua graça o coração deles, que eles conheçam a Deus de uma maneira sobrenatural, desde crianças, que o Espírito Santo possa penetrar dentro do seu coração, que eles se convertam, não por um costume que é incutido apenas, mas por um despertar espiritual que lhes permite entender que existe um mundo divino, uma vida sobrenatural que transcende infinitamente essa nossa vida humana aqui na Terra, e que pela oração e pelos sacramentos eles penetrem nessa outra atmosfera. Hoje as pessoas querem dar muitas distrações, muitas diversões, muitas brincadeiras para os seus filhos, para os seus netos. E os privam do bem mais importante, que é a graça sobrenatural. Essa, sim, ela é facilitada pela educação, mas ela só pode ser causada através dos meios sobrenaturais. A oração, os sacramentos, a penitência. Nós precisamos, queridos irmãos, rezar. Rezar para que todos descubram desde muito cedo que existe Deus e que Ele não é apenas uma teoria, mas Ele é alguém que vive e que se comunica conosco.